Muito bem, quer dizer que agora a atitude criminosa e irresponsável de um segurança de supermercado e de um policial militar é o determinante do racismo no Brasil? Existe racismo no Brasil? Você tem certeza? Tipo, todos os dias você sai para trabalhar, você sai para passear, você sai para fazer compras e você topa com um policial agredindo um negro, simplesmente por ele ser negro? O caso, o Carlos Alberto, né? Agora, os esclarecimentos estão começando a chegar ao público. Eu vou até recomendar aqui um artigo do senhor Júlio Severo, com todas as ressalvas que eu tenho, né, com a obra do Júlio Severo, o caso João Alberto Freitas, né? O título do artigo, eu vou deixar linkado aqui, é Movimento Marxista Black Lives Matter é importado por agitadores brasileiros que espalham radicalismo, terror e violência no Brasil. Eu vou ler apenas um pequeno trechinho do artigo. Manchete do jornal britânico Daily Mail, de 21 de novembro, né? Foi ontem. A violência explode depois que um homem negro foi espancado até a morte por seguranças de supermercado na véspera do Dia da Consciência Negra no Brasil. Embora a palavra racismo apareça 5 vezes na reportagem, a investigação policial não indicou racismo no supermercado Carrefour e o Daily Mail não explicou a conduta violenta de João Alberto Silveira Freitas, a suposta vítima de racismo. Tudo começou quando Freitas começou a discutir com uma funcionária do Carrefour. A mulher, temendo a violência de Freitas, chamou seguranças. De acordo com o Tribunal de Justiça, João Alberto Silveira Freitas já tinha várias passagens por violência e lesão corporal contra pessoas, inclusive mulheres. Portanto, a funcionária do Carrefour, que é negra, fez muito bem em chamar os seguranças. Ela realmente corria o risco de ser agredida. Quer dizer, o artigo está bem, me parece estar bem completo e bem atualizado. Ou seja, né, qualquer pessoa, seja negro, seja branco, seja amarelo, seja pardo, seja vermelho, né, a questão é a seguinte: se você aderiu já a esse clichê que se chama Black Lives Matter, vidas negras importam, e se você está disposto a apoiar moralmente toda a violência, eu não sei se essa violência está prosseguindo aqui no Brasil. Ontem ocorreu, na sexta-feira, parece que ocorreu ontem também. Se você está disposto a apoiar toda essa violência, esse prejuízo que está sendo causado, que já foi causado em certa medida em 2 pontos do Brasil, em Porto Alegre e em São Paulo, né, direcionados ao Carrefour, então você já é um idiota útil. Você já está, né, fechando os olhos para a realidade. Você já está disposto a ser enganado. Né? Este homem não foi assassinado por motivação racista. Já era um homem perigoso, era uma pessoa perigosa, uma pessoa criminosa, que sim, também tinha passagem pela polícia por agressão a mulheres. É claro que isso não justifica o crime, o assassinato cometido por 2 autoridades da lei que podem, 2 autoridades da lei em certa medida. O segurança, ele tem autoridade dentro do mercado, mas ali ele comanda alguma lei. Então, foi mais que um abuso, como eu digo, é quase um surto psicótico, porque os caras, a questão era segurá-lo, chamar reforço, né? Manter o cara fora de combate e chamar reforço para prendê-lo, né? Mas parece que por algum impulso a violência do João Alberto também despertou a violência dessas 2 autoridades, do PM e do segurança do Carrefour, que me parece agiram, né, retribuíram com uma violência maior que resultou na morte do cara, né? E que daí parece gera um surto psicótico. Mas tudo isso não aconteceu à toa. E as imagens mostram isso claramente. Esse João Alberto, ele não entrou no mercado, estava lá fazendo compras e simplesmente o segurança não foi com a cara dele e começou a agredi-lo. Então não foi racismo. E racismo aqui no Brasil, meu filho,
né? Falar em racismo aqui no Brasil, né, é a mesma coisa que falar que existe girafa na Amazônia. Realmente, tem que dar a mão à palmatória. Então, todas as pessoas, infelizmente, estou vendo amigos meus que estão aí se fazendo de coitadinhos, né, amigos meus que são negros, pessoas negras muito bem sucedidas, né? Tem um amigo meu que ganha assim 20 vezes mais do que eu, um empresário negro, e não pode, às vezes, não pode ouvir nenhuma crítica ao dia da consciência negra. Mas, gente, ó, pera aí, a gente que estuda aqui bastante, você pega toda a obra do Castro Alves, né, o poeta dos escravos, um dos maiores poetas brasileiros, mas ele é a voz, ele é o porta-voz dos escravos, não da libertação dos escravos, porque se você pegar todas as poesias, leia as poesias de Castro Alves, você não vê ali nenhuma solução para a libertação dos negros, você vê uma eterna lamentação, né? Ele sabe falar da realidade dos negros, mas não propõe nenhuma solução para eles. Não, a função dele, ele é um poeta, ele foi um poeta. Então ele apenas, de certa forma, descreve a situação e muitas vezes de uma forma muito ideal. Existe, né, a obra do Castro Alves está recheada de elementos históricos, mas ainda assim é uma obra ideal, é a idealização de um poeta, né? Então ele transmite informação para você, ele te abre a mente para uma situação real, histórica, mas ainda assim existe uma idealização que não se concretiza e você só percebe a lamentação de um povo, entende? É diferente de um poeta, do poeta Cruz de Souza. Qual que foi a verdadeira libertação do poeta Cruz de Souza, que é o meu poeta brasileiro preferido? Que era negro, filho de escravos, tudo. O cara que não conheceu a glória em vida, morreu cedo, mas deixou uma obra fantástica. Basicamente um Baudelaire brasileiro, um Baudelaire negro brasileiro. Qual que é? Ele, o poeta Cruz de Souza, ele é um negro que se libertou, né? Ele deixou uma marca no mundo. Ele produziu poesia que quase nada fala sobre a sua condição de negro ou viver num período, né, entre a escravidão e a pós-escravidão no Brasil. A poesia de Cruz de Souza vai muito além, né? Ele é um poeta metafísico, como se diz, né? Mas o que acontece? Com uma grande parte, não todos, mas uma grande parte da população negra brasileira se reúne no dia da consciência negra para se lamentarem sobre a sua condição, e muitas vezes estão numa condição muito melhor que os outros. Eu mesmo, onde eu trabalhava, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, eu fui despedido por uma chefe que é negra e que está até hoje lá, está aposentada e continua trabalhando lá e ganhando 10 mil por mês, né? Vai dizer que tem racismo aqui no Brasil? Quantos negros aqui no Brasil são muito bem sucedidos, porra, né? Então o negro aqui no Brasil que se lamenta, geralmente está reclamando de barriga cheia. Negros nas cadeias, existem mais negros nas cadeias? Qual é a resposta para esse fenômeno? Qual é a explicação para esse fenômeno? Eu não sei dizer. Pode, as cadeias podem até, segundo consta, estarem mais cheias de negros, mas está cheio de negros fora das cadeias se dando muito bem. Eu conheço muitas pessoas negras. Aliás, todas as pessoas negras que eu conheço, todas têm um salário maior que o meu, têm uma vida melhor que a minha, materialmente falando, muito mais confortável que a minha, né? E são pessoas que fizeram por merecer, né? Como diz todo mundo, não é só o presidente Jair Bolsonaro que fala isso, é questão de mérito. Não ocorreu isso com o Joaquim Barbosa, o nosso excelentíssimo ex-presidente Lula, aquela criatura maravilhosa que ficava se gabando, se vangloriando de que o primeiro-ministro negro no Brasil foi empossado durante o governo dele. E o Lula se envaidecia tanto, né, do ministro negro lá na STF, né, que o próprio Joaquim Barbosa se sentiu ofendido, né, que o excesso, tem essa coisa, quem fala acho que é o poeta
Jorge Luiz Borges, se eu não me engano, que ele fala que o excesso de elogios é uma ofensa. E é verdade. E o Joaquim Barbosa, então, chegou um momento que ele se revoltou com o Lula e falou: peraí, eu estou aqui por méritos ou porque eu sou negro? Não é isso que estão fazendo por aí? Com as cotas para afrodescendentes? Ah não, ó meu filho, você é negro, nós vamos te dar nota 10 e você passa. Ah não, você é negro, pode passar no vestibular, não precisa nem estudar. É assim que estão fazendo? Ah não, você é negro, vamos dar um carguinho para você porque você é negro, né? É assim, aliás, é assim que estão tratando muitas vezes os negros aqui. O fato de existir Dia da Consciência Negra já é racismo, né? Agora, por coincidência, um homem negro que já tinha passagem pela polícia, né, e que se meteu numa puta de uma encrenca no mercado e que gerou uma violência que acabou, né, esmagando, que acabou, ele gerou uma violência que, né, em retorno a ele, ou acabou esmagando por completo, tirando a sua vida, né? E as pessoas estão querendo carimbar isso aí como racismo. Não é racismo, tá? Não é racismo. Porque se fosse racismo, qualquer pessoa negra, qualquer pai de família negro, homem de bem, trabalhador que entra no mercado, pode sofrer o mesmo que sofreu esse cara, que já era um criminoso. Mas não é isso que está acontecendo. E nessa conversinha eu não caio, sinto muito. Black Lives Matter é uma merda, é um movimento criminoso marxista inspirado nos Black Panthers, os Panteras Negras no Brasil. E vidas negras importam no Brasil. Se esse movimento pegar aqui, vai gerar crime. É isso que vai acontecer.